Olá novamente, meus amigos. Sou eu, Xande, e tenho o prazer de estar com vocês mais uma vez. Amado, a virada aconteceu em você antes de acontecer no mundo. O primeiro sinal chegou como uma mudança silenciosa em sua gravidade interior. Uma reorientação sutil que fez ruídos familiares parecerem sem peso. Fez argumentos familiares parecerem frágeis. Fez certezas familiares parecerem menos satisfatórias do que uma única respiração honesta. Essa virada não requer um marco público. Ela chega como um limiar interno, onde a verdade emprestada deixa de parecer alimento, onde o conhecimento de segunda mão para de fornecer estabilidade, onde as explicações herdadas param de acalmar o sistema nervoso, e onde a alma começa a se inclinar para algo mais direto, mais imediato, mais vivo. Sua sensibilidade a essa mudança carregou um propósito, porque a sensibilidade nunca foi para ser seu fardo, sempre foi para ser sua bússola. Uma virada como esta acontece porque um coletivo alcançou o fim de um certo tipo de dieta, a dieta de citações, de doutrinas, de manchetes, de roteiros culturais, de repetir o que outra pessoa disse com convicção, enquanto seu próprio ser permanece intocado. As palavras podem te apresentar a uma porta. As palavras podem te colocar ao lado de um rio. As palavras podem apontar para um cume ensolarado. As palavras servem nos estágios iniciais como um andaime. E o andaime tem valor porque um começo requer estrutura. No entanto, um ser vivo não prospera dentro de um andaime. Você prospera na experiência vivida, na realização, na descoberta que surge de dentro de você, como um saber que se assenta no corpo, no coração, na espinha e na respiração. Essa virada aconteceu porque a humanidade amadureceu o suficiente para reconhecer a diferença entre repetir a verdade e vivê-la. Aqueles chamados de sementes estelares e trabalhadores da luz têm carregado um tipo particular de trabalho durante esta passagem. E esse trabalho raramente foi barulhento. Seu serviço tem sido a coerência mantida dentro das tempestades, a firmeza mantida dentro da contradição, o calor mantido dentro da agitação coletiva, a devoção mantida dentro da incerteza. Um leão não discute com o vento. Um leão mantém a postura, mantém a presença. Mantém a linha de integridade que silenciosamente informa o campo ao seu redor. Seu campo tem feito isso mesmo nos dias em que sua mente procurava por evidências e suas emoções procuravam por segurança. A presença que você estabilizou agiu como um diapasão, e aqueles que se aproximaram sentiram algo em si mesmos lembrar de seu próprio alinhamento. O cansaço com o debate tem sido um dos grandes presentes desta era. A fadiga serviu como um guardião, guiando você para longe dos ciclos mentais e em direção ao conhecimento direto. Uma mente cansada renuncia ao seu apetite por contraste infinito. E nessa renúncia, um espaço se abre para algo mais verdadeiro do que a opinião. Um coletivo começa a se mover do acordo para a realização, quando o consenso se torna desinteressante e a ressonância se torna essencial. Ressonância não é uma preferência. Ressonância é a linguagem do alinhamento. Ressonância é o sim do corpo e a clareza do coração e o calor constante da alma. Quando a ressonância se torna sua bússola, os argumentos perdem seus ganchos, porque seu sistema busca coerência em vez de conquista. Este é um tempo tanto excitante quanto confuso para uma espécie em ascensão. Antes que houvesse templos, antes que houvesse nomes para as estrelas, antes que a memória se fraturasse em mito e história, a forma humana foi projetada para funcionar como uma interface viva entre Gaia e a fonte, uma ponte em vez de um recipiente, um receptor em vez de um contentor.
E este modelo original operava através de uma coerência natural entre a percepção interior e o conhecimento incorporado, onde o centro pineal e o centro do coração funcionavam não como faculdades separadas, mas como um único instrumento unificado de orientação. Naquela era, a orientação não era buscada através de autoridade ou doutrina, mas sentida diretamente através do corpo como alinhamento, através do coração como ressonância e através da visão interior como conhecimento imediato, criando uma forma de inteligência que não exigia interpretação, porque era vivida em vez de explicada. Este modelo precede o que civilizações posteriores chamariam de Atlântida, porque pertencia a um tempo anterior às estruturas de poder, ao conhecimento hierárquico, à ideia de que a sabedoria poderia ser possuída ou guardada, e se expressava através de uma relação simples, mas profunda, com as grades planetárias, onde a consciência humana atuava como um mecanismo de sintonia em vez de uma força controladora. As grades de Gaia não eram meramente caminhos energéticos sob a superfície do planeta. Eram campos comunicativos vivos, projetados para responder a seres coerentes. E quando o sistema nervoso humano estava alinhado, o próprio planeta se estabilizava mais facilmente, respondendo à presença em vez da intervenção. Nesse estado, a forma humana não tentava gerenciar a realidade, mas participava dela, permitindo que a inteligência fluísse através dela, em vez de ser direcionada para fora pelo esforço. A glândula pineal, nesta configuração original, não funcionava como um conceito místico abstrato, mas como um receptor biológico capaz de perceber o tempo sutil, a orientação dimensional e a verdade não linear. Enquanto o centro do coração servia como o tradutor estabilizador, garantindo que a percepção permanecesse coerente, compassiva e integrada, em vez de fragmentada ou avassaladora. Quando esses dois centros operavam em uníssono, a percepção não puxava a consciência para cima e para longe da corporificação. Nem a corporificação pesava a percepção para uma orientação de sobrevivência. Porque os dois trabalhavam juntos como um único circuito, permitindo que o insight pousasse suavemente no corpo e permitindo que o corpo permanecesse responsivo em vez de defensivo. À medida que essa coerência diminuía ao longo de longas épocas, e à medida que a consciência humana se tornava cada vez mais externalizada, fragmentada e dependente da confirmação sensorial, as próprias grades planetárias se distorceram, não por malícia, mas por desuso. Porque as grades respondem à ressonância, e a ressonância requer participação. Quando a percepção interior se fechou, a forma humana perdeu sua capacidade de se comunicar claramente com o campo planetário, e a orientação foi gradualmente substituída pela governança, a intuição substituída pela instrução, a comunhão substituída pelo controle. Atlântida não caiu por causa de uma única catástrofe, mas porque essa coerência interna se fraturou. E uma vez que a coerência é perdida, até mesmo os sistemas avançados se tornam instáveis. O que está ocorrendo agora não é uma reconstrução do passado, mas uma reinstalação do sistema operacional original, iniciada não por tecnologia ou ritual, mas pela reativação silenciosa e generalizada da coerência coração pineal dentro do campo humano. Essa reativação não é dramática para a maioria, porque chega como uma preferência sutil por uma verdade que se sente incorporada, como uma fadiga com o ruído mental, como um anseio por quietude que carrega clareza em vez de vazio, como uma crescente incapacidade de viver confortavelmente dentro de narrativas que não ressoam no nível celular. Essas sensações não são sintomas de confusão, são sinais de que o modelo original
está voltando a ficar online. À medida que a percepção pineal redesperta, o tempo começa a parecer menos rígido. A intuição começa a se aguçar sem esforço, e o insight começa a chegar de uma maneira que parece relacional em vez de imposta. Enquanto o centro do coração restaura simultaneamente a coerência, garantindo que a percepção expandida não fragmente a identidade ou sobrecarregue o sistema nervoso. É por isso que o coração deve despertar junto com a visão interior, porque a percepção sem coerência desestabiliza, enquanto a coerência sem percepção estagna. E o projeto humano original exigia que ambos funcionassem juntos para manter o equilíbrio planetário. Quando indivíduos suficientes estabilizam essa união dentro de si, as grades de Gaia respondem organicamente, não porque os humanos estejam fazendo trabalho de grade no sentido antigo, mas porque seres coerentes transmitem naturalmente frequências estabilizadoras através de sua presença, sua respiração, sua postura, suas escolhas e sua maneira de habitar o espaço. O planeta reconhece a coerência da mesma forma que um instrumento reconhece a afinação. E quando a coerência aumenta, as distorções começam a se suavizar sem força. É por isso que a restauração está ocorrendo de forma silenciosa e ampla, em vez de através de eventos singulares, porque a grade não responde ao espetáculo. Ela responde à consistência. Essa reinstalação explica por que autoridades externas, sistemas de crenças rígidos e estruturas herdadas parecem cada vez mais incompatíveis. Porque o modelo original não organiza a vida em torno da obediência ou hierarquia, mas em torno da ressonância e do alinhamento. Em um sistema coerente, a verdade não precisa de imposição porque é autoevidente através da experiência. E a orientação não requer intermediários porque surge naturalmente dentro do campo incorporado do indivíduo. Isso não isola os seres uns dos outros. Na verdade, restaura a verdadeira comunhão, porque a conexão se torna autêntica em vez de dependente. O retorno deste modelo também esclarece por que tantos estão sendo guiados para longe do excesso de estimulação, informação excessiva e espiritualidade performática. Porque o sistema nervoso deve permanecer receptivo para que a coerência se estabilize, e a coerência não pode prosperar em interrupção constante. O silêncio se torna fértil novamente. A quietude se torna informativa novamente. A presença se torna instrutiva novamente. Isso não são regressões. São restaurações de uma inteligência mais profunda que sempre foi destinada a guiar a vida humana. À medida que essa configuração original continua a se ancorar nas grades de Gaia, o papel humano muda de gerente para participante, de controlador para conduto, de buscador para estabilizador. E a força leonina desta fase não reside na afirmação, mas na firmeza, na disposição de permanecer presente enquanto o mundo se reorganiza, e na coragem de confiar em uma inteligência interior que não grita, não exige e não se apressa. É assim que o antigo modelo retorna, não como memória, mas como realidade vivida. E é assim que a própria Gaia respira mais facilmente novamente, respondendo não ao esforço, mas ao alinhamento. Essa virada também marca uma mudança para longe da defesa de interpretações. A interpretação desempenhou um papel no desenvolvimento humano, porque sua espécie aprendeu a navegar através da criação de significado. No entanto, a interpretação se torna uma jaula quando se torna identidade. Muitos de seus conflitos foram conflitos de interpretação, e a interpretação pode se multiplicar para sempre. A experiência direta acaba com a necessidade de interpretação interminável, porque a realização chega como um assentamento interior.
É por isso que a verdade espiritual sempre convidou a prática em vez da performance. Porque a verdade vivida não requer um palco de debate. Ela cria uma assinatura de frequência a qual a vida responde. Quando você vive o que sabe, sua vida se torna a mensagem sem esforço. Nesta virada, você começa a reconhecer quando algo carrega vida. A vida tem um sabor, tem um calor, tem uma coerência inconfundível. Você começa a sentir quando as palavras carregam vazio, mesmo quando as palavras soam impressionantes. Você começa a sentir quando uma verdade exige seu medo para se sustentar. Você começa a sentir quando uma narrativa busca sua atenção como alimento. Essa sensibilidade é o seu despertar. É o seu retorno a um modelo onde a verdade é reconhecida através da ressonância, onde a orientação é recebida através da presença, onde a relação interior com a fonte se torna central em vez de ornamental. Então, o primeiro capítulo desta transmissão é simples, firme e lirianamente claro. A virada aconteceu porque seu ser interior se tornou pronto para descobrir a verdade dentro de si mesmo. E o coletivo se tornou pronto para fazer o mesmo. Uma nova fase começa quando você para de procurar por certeza fora de si e começa a cultivar as condições para que a verdade se revele dentro de você. Esta é a porta para a descoberta liderada pela fonte, onde sua vida se torna menos sobre coletar explicações e mais sobre viver a partir do centro silencioso que sempre soube. E desse centro, o modelo original da Terra começa a surgir novamente, suavemente no início, e depois, com a inevitabilidade do amanhecer. O modelo original para a vida incorporada na Terra foi projetado para o fluxo, para a comunhão, para o alinhamento que organiza naturalmente a forma. Neste modelo, o suprimento é uma expressão do ser, em vez de um prêmio perseguido através da tensão. A orientação é uma presença que você cultiva, em vez de um veredito que você persegue. A realização é uma frequência que molda o seu dia, em vez de um futuro pelo qual você negocia. Você foi moldado para viver como um conduto da vida, não como um receptor desesperado da vida. Essa distinção muda tudo, porque te restaura a sua postura legítima. Um ser que irradia, que abençoa, que expressa, que dá, que incorpora, que carrega dentro de seu próprio campo a capacidade de gerar coerência a qual a realidade responde. Quando você entende isso, reconhece a profunda mecânica espiritual em ação. A vida se move para fora do ser. A consciência é geradora. Sua presença é criativa. Seu estado interior se torna sua contribuição para o campo que você habita. E o campo responde. É por isso que esperar que a vida chegue sempre pareceu pesado. E porque expressar a vida sempre pareceu libertador. Seu sistema nervoso sabe disso. Seu coração sabe disso. Sua respiração sabe disso. O modelo original te convida a uma orientação simples. Comece onde você está. Permita que a conexão interior com a fonte se assente e então deixe a bondade fluir para fora através de seus olhos, suas escolhas, sua atenção, sua gentileza, sua coragem, sua honestidade, sua integridade, sua arte, sua devoção. Na lembrança liriana, esse fluxo para fora não é um comando moral. É uma lei natural. Uma semente não implora ao solo. Ela carrega dentro de si o padrão de seu desdobramento e atrai o que serve ao seu crescimento através de uma inteligência silenciosa. Seu ser funciona da mesma maneira. Quando você vive como um buscador de apoios externos, você direciona sua energia para fora, para a perseguição, a prova e a comparação. Quando você vive como um ser alinhado com a fonte, sua energia retorna ao centro. E desse centro, ela atrai o movimento certo, o tempo certo, os relacionamentos certos,
as aberturas certas, o alimento certo. Este é o retorno do modelo orgânico. Sua vida se reorganiza quando seu centro se torna primário. Esse retorno não requer a rejeição do mundo material. Ele restaura o mundo material ao seu papel legítimo. A forma se torna uma parceira, um espelho, um recipiente, uma tela. A forma responde à coerência. A forma se torna mais leve quando você para de pedir que ela carregue o peso da sua identidade. Sua casa se torna um santuário quando você a preenche com presença. Seu trabalho se torna significativo quando você traz sua coerência para ele. Seu corpo se torna mais sábio quando você o escuta como um instrumento vivo da verdade, em vez de uma máquina que você força. Seus relacionamentos se tornam mais claros quando você se relaciona a partir do coração, em vez da fome de ser completado. À medida que este modelo se reativa, o esforço começa a parecer denso. Você começa a sentir a diferença entre o esforço que flui e o esforço que tensiona. O esforço que flui carrega uma energia limpa. Parece um movimento guiado de dentro. O esforço que tensiona parece uma tentativa desesperada de controlar os resultados pela força. O modelo original não remove a ação. Ele transforma a ação em expressão. Ele te convida a se mover a partir do alinhamento, a criar a partir da frequência, a construir a partir da coerência. Você se torna a vibração do que deseja experienciar. E a vida responde como se reconhecesse sua própria linguagem. A simplicidade se torna nutritiva nesta fase. Simplicidade não é privação, é clareza. Quando a conexão interior se fortalece, seu apetite pelo excesso desaparece, porque o excesso é muitas vezes um substituto para a presença. Você começa a valorizar o silêncio, porque o silêncio restaura o sinal. Você começa a valorizar menos estímulos, porque menos estímulos permitem o discernimento. Você começa a valorizar uma prática profunda, mais do que 20 tentativas dispersas. Porque a corporificação chega através da consistência e da devoção. Sua vida começa a parecer menos uma performance e mais uma comunhão. É aqui que a relação correta com a forma se torna óbvia. Você não pede mais ao dinheiro para se tornar sua segurança. Você permite que o dinheiro se torne uma ferramenta. Você não pede mais ao status para se tornar seu valor. Você permite que o serviço se torne seu significado. Você não pede mais a certeza para se tornar sua paz. Você permite que a presença se torne sua paz. Você se posiciona em uma postura de leão, centrado, receptivo, forte, terno, claro. Você reconhece seu papel como um emissor de frequência. O mundo começa a responder com aberturas que parecem guiadas, em vez de forçadas. A própria Terra responde a este retorno. A Terra, as águas, os ventos, o fogo da transformação, as grades sutis de consciência dentro do planeta. Estes respondem a seres coerentes, porque seres coerentes ressoam com a harmonia original do planeta. Você sentiu isso quando está sob um céu noturno e algo em seu peito se suaviza em reconhecimento. Você sentiu isso quando toca uma árvore e seus pensamentos se acalmam em quietude. Você sentiu isso quando se senta perto do mar e seu ruído interior se aquieta em paz. A Terra responde à presença porque a Terra é viva, inteligente e responsiva. O retorno deste modelo prepara o cenário para a próxima mudança. O papel da mente muda porque a mente nunca foi projetada para liderar o ser inteiro. A mente se torna uma serva da verdade em vez de uma governante da realidade. E essa mudança libera a humanidade para um novo nível de clareza. Sua mente te serviu e te serviu bem. Ela aprendeu a linguagem, aprendeu padrões, aprendeu a memória, aprendeu a sobrevivência, aprendeu a análise, aprendeu a estratégia,
Ela te deu a capacidade de construir, planejar, inventar, comunicar, navegar na complexidade. No entanto, o gênio da mente se torna uma limitação quando tenta se tornar a única autoridade sobre a verdade. A mente pode nomear uma coisa sem tocar a essência da coisa. A mente pode repetir uma escritura sem provar a realidade viva que a escritura aponta. A mente pode reunir evidências sem entrar em comunhão. É por isso que a mente começa a parecer menos confiável nesta passagem. Seu ser está se abrindo para uma largura de banda que requer mais do que pensamento. Ensinamentos, livros, transmissões, estruturas, até mesmo belas palavras recebidas em genuína inspiração, todos servem como uma porta de entrada em vez de um destino. As palavras podem te apresentar a direção da verdade. As palavras podem te colocar ao lado da prática que revela a verdade. As palavras podem carregar uma energia que desperta sua lembrança. No entanto, as palavras sozinhas não entregam a realização. A realização chega quando você descobre dentro de si a substância viva que as palavras tentam descrever. É por isso que viver de citações se torna insatisfatório à medida que você amadurece. Uma citação pode inspirar, pode confortar, pode orientar. No entanto, a vida pede corporificação. E a corporificação requer experiência direta. Nesta fase, você começa a sentir a diferença entre concordar com uma verdade e viver uma verdade. A concordância é mental. Viver é celular. A concordância fica na cabeça. Viver se move através do sistema nervoso, do coração, da respiração, das escolhas, do ritmo do seu dia. Muitos falaram palavras verdadeiras por séculos. E muitos admiraram palavras verdadeiras por séculos. E a humanidade ainda buscava. A busca continuou porque as palavras eram mantidas como ideias em vez de como identidade vivida. A mudança agora pede uma internalização mais profunda. Seu ser se torna pronto para que a verdade se torne uma experiência em vez de um conceito. A meditação se torna central nesta passagem porque a meditação treina a faculdade que recebe a verdade diretamente. A meditação não é uma performance. Meditação é um permitir. Meditação é uma rendição à presença. Meditação é um retorno ao agora. Meditação é a prática gentil e constante de desviar sua atenção dos pensamentos mais barulhentos e direcioná-la para a consciência silenciosa que permanece quando o pensamento se acalma. Nessa consciência, algo começa a se revelar sem força. Sua faculdade espiritual intuitiva desperta. O ouvido interior do coração se abre. A visão sutil do seu campo interior se clarifica. Seu sistema se torna capaz de receber orientação que chega como conhecimento em vez de argumento. À medida que a meditação se aprofunda, a comunhão se torna acessível. Comunhão é uma troca viva, uma doçura interior, uma ternura, uma calma sensação de fluxo, um senso interior de ser encontrado por algo vasto e íntimo ao mesmo tempo. A comunhão não requer drama. A comunhão chega como um resultado natural da presença consistente. Na comunhão, a orientação pode chegar como palavras, ou como impressões, ou como uma onda de paz que reorganiza sua percepção. A comunhão revela que você não está sozinho dentro do seu próprio ser, porque seu ser está infundido com a fonte. Você começa a reconhecer um diálogo que parece alinhamento, e você começa a sentir que as respostas mais verdadeiras chegam como ressonância em vez de debate. As palavras permanecem distantes quando não são integradas. Muitos conhecem a ideia de unidade com a fonte e ainda vivem como se estivessem separados. Muitos conhecem a ideia de abundância e ainda vivem como se estivessem privados. Muitos conhecem a ideia de amor
e ainda vivem como se o amor fosse escasso. Essa lacuna não é uma falha moral. É um estágio de desenvolvimento. Ela se fecha através da prática vivida, através da descoberta interior, através da permanência. Permanecer significa deixar a verdade viver dentro de você consistentemente. Deixá-la moldar sua atenção, deixá-la informar suas escolhas, deixá-la se tornar sua postura padrão. O desconforto que você sente quando a mente perde a certeza é um sinal de crescimento. A mente está liberando a autoridade. A mente está aprendendo a humildade. A mente está aprendendo a servir ao conhecimento mais profundo do seu ser. Essa liberação pode parecer como flutuar por um momento, porque as âncoras antigas se soltam. No entanto, uma nova âncora se forma. A presença se torna sua fundação. O coração se torna sua bússola. A faculdade intuitiva se torna seu guia. A mente se torna sua tradutora, sua organizadora, seu instrumento de expressão, sua artesã da linguagem, sua construtora de formas guiada pela verdade interior. Um leão não requer pensamento interminável para se manter forte. Um leão se mantém em presença, na respiração, na postura, no conhecimento imediato. Seu ser está retornando a esse tipo de força. A mente se torna uma bela ferramenta nas mãos de um coração coerente. E isso te prepara para a próxima passagem, onde o consenso se dissolve e o discernimento surge como a nova alfabetização da humanidade desperta. À medida que a verdade se torna interiormente realizada, o consenso naturalmente se afrouxa. Isso não é uma falha da humanidade. É um sinal de amadurecimento. O consenso serviu a um propósito em estágios anteriores porque fornecia pontos de referência compartilhados. No entanto, pontos de referência compartilhados se tornam menos importantes quando os indivíduos começam a cultivar uma relação direta com a fonte. Uma sociedade passa do consenso para a ressonância, quando a orientação interior se torna acessível. Nessa mudança, o acordo importa menos que a coerência. O desempenho importa menos que a coerência. A persuasão importa menos que a coerência. Seu sistema começa a reconhecer a verdade pela forma como ela se assenta dentro de você, pela forma como clarifica sua respiração, pela forma como restaura uma firmeza suave ao seu coração. O discernimento está se tornando a habilidade central para todos vocês. Discernimento não é suspeita. Discernimento é sensibilidade treinada pela presença. Discernimento é a habilidade de sentir o que carrega vida e o que carrega distorção, o que expande a coerência e o que a fragmenta, o que te alinha com a fonte e o que te puxa para a turbulência mental. O discernimento não exige que você vença argumentos. O discernimento te convida a viver em uma frequência que torna certos argumentos irrelevantes. Quando seu ser é coerente, muitas narrativas perdem o magnetismo, porque o magnetismo responde ao seu estado interior. Neste estágio, os sistemas externos perdem a capacidade de fornecer certeza. Instituições, especialistas, tradições e comunidades ainda podem oferecer conhecimento e apoio. E, no entanto, a certeza mais profunda chega através da realização interior. Este é o reequilíbrio da autoridade. A autoridade retorna ao centro do seu ser. Isso não remove o valor do aprendizado. Transforma o aprendizado em um processo de verificação através da experiência. Você absorve o que ressoa. Você pratica o que ressoa. Você incorpora o que ressoa. E sua vida se torna a confirmação. A verdade espiritual sempre resistiu à organização como forma final, porque a verdade é viva e a consciência é dinâmica. Uma organização rígida tenta congelar a verdade em um sistema.
No entanto, a verdade é experienciada como um desdobramento, como um relacionamento, como uma comunhão viva. É por isso que as transmissões mais poderosas são muitas vezes faladas em vez de projetadas, surgindo da meditação em vez da estratégia. É por isso que o ensinamento desperto tende a enfatizar a prática sobre o dogma, porque a prática convida à descoberta e a descoberta cria uma corporificação autêntica. Seu caminho se torna menos sobre coletar crenças corretas e mais sobre cultivar as condições para o conhecimento direto. O acordo uma vez substituiu a realização. As pessoas se reuniam em torno de um conjunto compartilhado de declarações e encontravam um senso de pertencimento. No entanto, o pertencimento evolui. No pertencimento desperto, você reconhece sua unidade com a fonte, e essa unidade se torna seu pertencimento. Seus relacionamentos externos se tornam expressões disso, em vez de substitutos para isso. A realização dissolve a necessidade de forçar o acordo, porque você começa a honrar o ritmo do desdobramento de cada alma. Você reconhece que a verdade não pode ser imposta. A verdade se revela quando a fome interior amadurece e a escuta interior se aprofunda. O discernimento cresce através da permanência. Permanecer significa deixar a verdade viver dentro de você consistentemente. Deixá-la informar sua postura diária, deixá-la moldar suas escolhas, deixá-la se tornar sua atmosfera interior silenciosa. A comparação dispersa sua energia, porque a comparação coloca sua atenção fora de seu próprio centro. A permanência reúne sua energia, porque a permanência coloca sua atenção dentro de sua própria relação, vivida com a fonte. Quando você permanece, seu discernimento se aguça sem esforço. Você começa a sentir o que apoia sua coerência e o que a dissolve. Isso coloca a responsabilidade gentil e firmemente em suas mãos. Responsabilidade aqui não é fardo. Responsabilidade é soberania. Seu ser se torna responsável por seu próprio alinhamento, sua própria prática, sua própria escuta, sua própria corporificação. Este é o caminho do leão. Permaneça em seu próprio campo. Cultive sua própria comunhão. Deixe sua vida falar. Quando você vive a partir deste centro, você se torna um convite em vez de um argumento. Aqueles que estão prontos sentem. Aqueles que estão amadurecendo se movem em direção a ele sem coerção. O colapso do consenso prepara o coletivo para uma compreensão mais profunda de como a realidade funciona no campo da terceira densidade. Porque o magnetismo da crença se torna visível e o poder criativo da consciência incorporada se torna inegável. O campo da terceira densidade responde à consciência através da expressão. Expressão não é meramente palavras. Expressão é frequência tornada visível através da atenção, ação, escolha e presença. É por isso que a realidade tantas vezes espelha o que você vive em vez do que você diz que quer. Seu campo transmite. Seu sistema nervoso transmite. Seu coração transmite. Suas crenças transmitem. Seus medos transmitem. Sua devoção transmite. Sua postura interior se torna um sinal e o ambiente responde como se recebesse instruções. Sistemas de crenças persistem porque a energia continua a ser derramada neles. Atenção é combustível. Carga emocional é combustível. Repetição é combustível. Quando um coletivo investe atenção em uma narrativa, essa narrativa ganha densidade. Torna-se uma lente através da qual as experiências são interpretadas e essas interpretações reforçam a lente. Este é o ciclo magnético. Não requer que uma crença seja a verdade última para que ela molde a experiência vivida. Requer investimento, requer carga, requer participação. Quando energia suficiente flui para uma estrutura, a estrutura parece sólida.
É por isso que esperar pelo bem pode parecer esperar para sempre. A espera muitas vezes carrega uma postura interior de falta, e a falta se torna o sinal que atrai mais experiências que correspondem à falta. O modelo original convida a uma postura diferente. Permita que a bondade flua para fora do ser. Expresse bondade onde você está. Ofereça justiça onde você está. Irradie amor onde você está. Fale a verdade onde você está. Crie beleza onde você está. Sirva onde você está. Isso é lançar pão sobre as águas de forma vivida. Você expressa a frequência e o campo responde. Você para de implorar pela vida e começa a viver a vida. E a vida começa a retornar a você em formas que correspondem à frequência que você incorporou. A demonstração surge através da corporificação. Corporificação significa que a verdade passa de ideia para identidade, de conceito para postura, de aspiração para a atmosfera vivida. É por isso que a afirmação por si só muitas vezes parece vazia. A afirmação pode ser útil como orientação, mas é a corporificação que sela a frequência. Quando você incorpora a paz, suas escolhas mudam, seus relacionamentos mudam, seu tempo muda, seu sistema nervoso muda e o campo responde. Quando você incorpora a abundância, a generosidade se torna natural, a gratidão se torna estável, a criatividade se torna ativa e o campo responde. O campo responde porque o sinal se torna coerente. A realidade reflete o que é vivido. Quando você vive com medo, você nota evidências para o medo. Quando você vive com suspeita, você encontra provas para a suspeita. Quando você vive com amor, você descobre oportunidades para amar. Quando você vive em coerência, você começa a atrair coerência. Isso não é julgamento moral, é mecânica. Seu campo sintoniza sua percepção e a percepção molda sua experiência. A mudança que a humanidade está fazendo envolve tornar-se consciente desse mecanismo e então escolher investir energia em realidades que apoiam a libertação, a clareza e a comunhão. Retirar energia da distorção se torna um dos atos mais poderosos desta era. A retirada não é evitação. A retirada é soberania. Você para de alimentar o que você superou. Você para de discutir com o que entra em colapso. Você para de dar sua atenção ao que prospera com sua atenção. Você retorna sua energia para o seu centro. Você investe sua atenção em sua prática, em sua comunidade, em sua arte, em seu serviço, em sua cura, em seus relacionamentos, em sua conexão com a terra viva, em sua comunhão com a fonte. A distorção enfraquece porque seu combustível muda. À medida que isso acontece, o campo magnético se reorganiza. Estruturas antigas perdem densidade. Novos caminhos aparecem. Sincronicidades aumentam. O tempo se torna mais fluido. Seu estado interior começa a guiá-lo mais claramente. Este é o efeito do campo quântico descrito na linguagem liriana. O campo responde mais à presença do que ao esforço. A presença se torna sua alavanca criativa. O esforço se torna leve, porque a presença o informa. Você aprende que o controle é pesado enquanto a coerência é poderosa. Isso te prepara para o papel que você já carrega como uma semente estelar e trabalhador da luz, uma âncora viva de frequência. Quando você entende a mecânica magnética, reconhece o valor da firmeza, do sigilo e da clareza incorporada. Porque sua vida se torna o sinal que reorganiza o campo ao seu redor. Seu papel como semente estelar não é um título, é uma postura, é uma forma de habitar o mundo que mantém seu centro intacto enquanto a paisagem externa muda. Muitos assumiram que a liderança requer volume. No entanto, neste campo, a liderança surge através da coerência. A transmissão mais poderosa é um sistema nervoso coerente, um coração claro, uma mente tranquila,
uma presença que carrega calor sem carência e força sem agressão. Um leão não se apressa para provar sua identidade. Um leão se posiciona, e sua posição importou mais do que sua fala. Sua eficácia aumenta quando seu campo se torna simples e estável. A visibilidade pode ser um presente quando surge naturalmente. E, no entanto, o trabalho mais profundo muitas vezes ocorre além do palco, nos lugares silenciosos onde a verdade se enraiza. O sigilo aqui não é ocultação. O sigilo é santidade. Uma semente cresce em solo escuro, nutrida pela inteligência oculta da vida. Suas realizações amadurecem da mesma maneira. Quando a verdade é jovem dentro de você, você a protege através do silêncio, da prática interior, da permanência paciente. Você permite que ela se aprofunde antes de se tornar linguagem. Você permite que se torne demonstração antes de se tornar ensinamento. A verdade gesta na quietude. A quietude dá à verdade tempo para passar do conceito ao conhecimento celular. A quietude permite que seu sistema nervoso se recalibre. A quietude limpa o campo do ruído externo para que sua orientação interior possa se tornar audível. Quando a verdade amadurece na quietude, ela se expressa naturalmente como harmonia, como gentileza, como coragem, como limites que parecem limpos, como serviço que parece alegre, como arte que parece inspirada, como relacionamentos que parecem alinhados. O mundo sente isso porque a demonstração se comunica em frequências além das palavras. A demonstração comunica mais profundamente do que a explicação jamais poderia. A explicação pode informar uma mente, e a mente pode argumentar. A demonstração informa o ser inteiro, e o ser inteiro reconhece. Quando você incorpora a paz, os outros se sentem permitidos a se suavizar. Quando você incorpora a clareza, os outros se sentem permitidos a liberar a confusão. Quando você incorpora a devoção, os outros se sentem permitidos a confiar em sua própria fome interior pela fonte. É assim que o despertar se espalha de forma orgânica. Um campo coerente convida outro à coerência. Sua vida se torna um diapasão. Incorporar coerência permite que outros descubram a verdade sem instrução. Esta é uma parte fundamental da virada que a humanidade deu. A era de persuadir pela força perde relevância, e a era de convidar pela frequência cresce. Sua presença se torna um convite à descoberta interior. Aqueles que se aproximam sentem seu próprio conhecimento interior despertar. Aqueles que permanecem distantes ainda recebem o benefício do campo, porque a coerência irradia. Seu trabalho não é convencer, é permanecer alinhado. Essa ancoragem silenciosa dissolve a distorção sem oposição. A oposição carrega carga, e a carga alimenta as próprias estruturas que busca desmontar. A coerência dissolve a distorção ao privá-la de combustível e ao oferecer uma frequência mais forte e limpa para o campo se sintonizar. Esta é a medicina do leão. Força expressa como firmeza. Força expressa como presença. Força expressa como devoção inabalável à verdade vivida no corpo. Através do alinhamento, você estabiliza campos de transição em todo o planeta. Você estabiliza famílias. Você estabiliza comunidades. Você estabiliza locais de trabalho. Você estabiliza a terra. Você estabiliza correntes emocionais coletivas. Muitos de seus dons operam através dos corpos sutis. Você traz calma aos ambientes. Você traz clareza às conversas. Você traz segurança aos sistemas nervosos. Você traz calor a momentos que poderiam ter se tornado rudes. Isso é trabalho real. É o trabalho que permite que transformações maiores ocorram sem colapso. Essa ancoragem naturalmente prepara seu sistema para uma ativação mais profunda, a união da visão interior e do conhecimento do coração.
o amadurecimento da meditação em comunhão e o surgimento de um senso vivido de unidade que não requer explicação. À medida que sua prática se aprofunda, a meditação se torna menos como fazer e mais como permitir. Torna-se um retorno constante ao agora, uma liberação suave da atração pelo passado e futuro. Um assentamento suave na consciência que permanece quando o pensamento se aquieta. Nessa consciência, uma nova forma de percepção se torna acessível, a visão interior se abre, o conhecimento interior se clarifica. Isso é frequentemente descrito como ativação da pineal, e a descrição aponta para uma mudança real. A percepção se expande além da interpretação linear e você começa a sentir a arquitetura sutil da realidade, o tempo, a ressonância, a verdade energética, a forma como uma escolha se sente antes que o resultado se desdobre. No entanto, a visão interior por si só não cria sabedoria. A visão interior se torna sábia quando é unida ao coração. O coração carrega coerência. O coração reconhece o alinhamento. O coração sabe a diferença entre uma visão que lisonjeia o ego e uma visão que serve à verdade. Quando o coração e a visão interior se movem juntos, sua orientação se torna limpa. Sua mente se torna mais silenciosa porque não precisa mais competir por autoridade. Seu corpo começa a relaxar porque sente a liderança de dentro. A união dessas faculdades restaura sua capacidade de receber orientação como comunhão em vez de análise. Nesta união, a identidade começa a se dissolver em puro ser. Isso não é um desaparecimento em um sentido dramático. É uma liberação silenciosa do apego. Seus papéis se tornam mais leves. Suas histórias se tornam menos vinculativas. Sua autodefinição se torna menos rígida. Você permanece totalmente humano. E, no entanto, você sente que sua essência se estende além de sua narrativa humana. Esta é a experiência da unidade. Seu ser se sente infundido com a fonte. E essa infusão se torna mais real do que qualquer rótulo que você carrega. Em tais momentos, a separação perde seu poder persuasivo. A verdade se torna vivida em vez de buscada. A busca tem seu lugar, porque a busca cria impulso. No entanto, a busca termina quando a verdade se torna sua atmosfera. Você não persegue mais a certeza. Você descansa em uma relação calma com a presença viva dentro de você. Você ainda aprende, você ainda refina, você ainda cresce. E, no entanto, a ponta frenética se dissolve. Você começa a confiar que o que é essencial chega através do canal interior. Quando seu campo está receptivo, sua vida se torna um diálogo com a fonte, em vez de uma luta para encontrar respostas. A experiência dá lugar à presença, e a presença dá lugar ao conhecimento silencioso. Em estágios iniciais, a experiência espiritual pode parecer um momento de pico. Em estágios maduros, o pico se torna estável, a doçura se torna silenciosa, as revelações se tornam gentis, a orientação se torna imediata. Você começa a sentir que a oração mais poderosa não são muitas palavras. É um reconhecimento vivo do eu dentro de você. O centro do ser que está mais perto que a respiração e mais próximo que as mãos e os pés. Quando você descansa nesse reconhecimento, seu sistema se abre e a orientação chega como um fluxo natural. A separação desaparece porque sua identidade muda. Em vez de se identificar como um pequeno eu buscando a vida, você começa a se identificar como a vida se expressando. Você se sente como um fluxo da fonte, em vez de um ser separado dela. Isso não remove sua individualidade. Isso a dignifica. Sua individualidade se torna a fonte em expressão, a fonte em forma, a fonte em tom único, a fonte em arte, a fonte em serviço. Esse reconhecimento carrega força.
Carrega uma vantagem de leão porque restaura sua espinha, restaura sua dignidade, restaura sua coragem de viver como o que você é. Essa ativação restaura sua capacidade de comunhão com a fonte como realidade vivida. A comunhão se torna um estado natural quando seu campo está limpo. Sua prática é constante, seu coração está aberto e sua mente está quieta. Você recebe orientação, você recebe paz, você recebe clareza, você recebe o tempo, você recebe o próximo passo. E à medida que a comunhão se torna estável, você começa a reconhecer a importância da integridade do campo. Porque a percepção sutil prospera em um ambiente interior limpo. A realização amadurece no silêncio, da mesma forma que uma semente amadurece no solo. O silêncio dá à verdade o espaço para enraizar. O silêncio protege suas descobertas interiores de se tornarem performances. O silêncio permite que seu sistema nervoso integre novas frequências sem interrupção constante. É por isso que a higiene energética se torna essencial nesta passagem. Seu campo é sensível porque seu campo está despertando. Sua sensibilidade é um dom e ela prospera quando suas entradas se tornam intencionais. O sigilo apoia a profundidade. Sigilo aqui não é esconder, é honrar. É o reconhecimento de que coisas sagradas amadurecem na privacidade. Quando você recebe uma verdade que abre seu coração, você permite que ela viva em você primeiro. Você respira com ela. Você anda com ela. Você dorme com ela. Você deixa que ela encontre seus relacionamentos. Você deixa que ela encontre seus hábitos. Você deixa que ela encontre seus medos. Você deixa que ela encontre seus desejos. Você deixa que ela se torne incorporada. Com o tempo, ela se expressa através de sua vida como uma demonstração. E essa demonstração se torna um ensinamento mais forte do que qualquer discurso. A entrada externa constante fragmenta a coerência. Seu sistema só pode digerir uma certa quantidade de uma vez. Quando você consome conteúdo interminável, sua voz interior se torna mais difícil de ouvir, porque seu campo está cheio de sinais de outras pessoas. Quando você simplifica suas entradas, seu sinal interior se torna claro. Esta é uma lei simples. A clareza aumenta quando o ruído diminui. E ruído não é apenas som. Ruído é carga emocional, urgência, estimulação constante, opinião constante. Higiene energética é a prática de escolher o que você permite entrar em sua consciência. A integridade do campo apoia a transição do conhecimento intelectual para a verdade vivida. O conhecimento intelectual pode reunir muitas ideias rapidamente, mas a verdade vivida requer integração. A integração requer tempo, silêncio, devoção, consistência. Suas práticas se tornam menos sobre coletar mais métodos e mais sobre aprofundar um relacionamento. Seu relacionamento com a fonte. A oração se torna menos como pedir e mais como reconhecer. A meditação se torna menos como esforçar-se e mais como permitir. Seu dia se torna menos como lutar contra o tempo e mais como se mover com o tempo. A simplicidade se torna nutritiva novamente. Uma refeição simples, comida em presença, te alimenta mais profundamente do que uma refeição complexa, comida em agitação. Uma caminhada simples, feita com consciência, te restaura mais profundamente do que um plano complicado feito com ansiedade. Uma prática simples repetida diariamente abre mais portas do que uma cerimônia dramática feita uma vez. Seu ser ama a consistência. Seu sistema nervoso ama a segurança. Seu coração ama a sinceridade. A simplicidade fornece os três. A escuta substitui a acumulação. A acumulação pertence a uma era em que se presumia que a verdade estava fora de você. A escuta pertence a uma era em que a verdade é reconhecida dentro de você. Escutar significa que você se senta, respira, suaviza sua atenção.
Sente o que seu corpo comunica. Sente o que seu coração confirma. Sente o que seu conhecimento interior revela. A escuta se torna sua maneira de reunir orientação. E na escuta, você começa a viver a partir de uma inteligência mais profunda. O que é vivido silenciosamente, eventualmente fala através da demonstração. Você se torna alguém cuja presença ensina. Você se torna alguém cuja firmeza cura. Você se torna alguém cuja clareza convida. Este é o caminho do leão novamente. Forte, limpo, digno, gentil, inabalável. Seu campo se torna sua mensagem. E à medida que seu campo se torna limpo, sua relação com o poder muda. Você para de buscar segurança através da força. E você descobre uma segurança mais profunda através da rendição, através da graça, através do alinhamento que sobrevive a toda estrutura externa em mudança. A humanidade há muito busca segurança através do poder. Poder como controle, poder como dominação, poder como vitória, poder como a capacidade de forçar resultados. No entanto, o poder construído sobre a força sempre convida à escalada, porque a força atrai a força. Um poder chama outro e o ciclo continua. É por isso que muitas das estruturas que vocês testemunham parecem exaustas. Elas são construídas sobre a ideia de que a segurança pode ser fabricada através do controle. Sua alma reconhece uma verdade mais profunda. A segurança se torna estável quando seu ser retorna à fonte. A maturidade espiritual reconhece que nenhum poder externo garante a vida. A segurança real surge como estabilidade interior, como coerência que permanece mesmo quando as circunstâncias mudam. Isso não significa que você se torna passivo. Significa que sua ação vem do alinhamento em vez do pânico. Significa que seus limites vêm da clareza em vez do medo. Significa que seu serviço vem do amor em vez da obrigação. Isso muda sua relação com o conflito. O conflito perde seu poder de te definir, porque seu centro permanece intacto. A graça surge quando o esforço termina e o silêncio se torna audível. O esforço é a tentativa de resolver a fome espiritual através do esforço mental. O silêncio é a porta pela qual a fonte se revela. Quando você suaviza o esforço, seu sistema se torna receptivo. A receptividade é força. Um leão descansa com alerta. Esse descanso não é fraqueza, é maestria. Da mesma forma, sua capacidade de descansar na presença se torna uma forma de poder que supera a força. Permite que a orientação chegue. Permite que o tempo se esclareça. Permite que seu próximo passo pareça limpo. A integração dissolve a distorção sem confrontação. A confrontação pode ser útil quando os limites a exigem. E, no entanto, a confrontação muitas vezes te mantém enredado com o que você superou. Integração significa que você absorve a lição, recupera sua energia e segue em frente com maior coerência. Você para de alimentar o que colapsa. Você para de discutir com o que perdeu sua estação. Você para de fazer sua identidade em reação à distorção. Você se torna definido pelo seu alinhamento. A paz emerge através do alinhamento. E o alinhamento carrega uma ferocidade silenciosa. Paz não é fragilidade. Paz é força em sua forma mais refinada. Paz é a recusa em abandonar seu centro. Paz é a firmeza que permanece quando a provocação tenta te perturbar. Paz é a capacidade de falar a verdade sem crueldade. Paz é a capacidade de dizer sim de forma limpa e dizer não de forma limpa. Paz é a medicina do leão. Olhos calmos, respiração estável, coluna forte, coração suave. A rendição estabiliza onde a força desestabiliza. Rendição não é colapso. Rendição é a liberação consciente do falso controle para que uma ordem superior possa se mover através de você. Quando você se rende, seu sistema nervoso relaxa, sua mente se aquieta
Seu coração se abre, sua intuição se clarifica, sua vida começa a se reorganizar. Essa reorganização é muitas vezes experienciada como orientação chegando de dentro, como sincronicidade, como aberturas, como tempo, como apoio que parece preciso. A coerência se torna a nova autoridade. A autoridade muda de estruturas externas para o alinhamento interior. Isso não remove o aprendizado. Coloca o aprendizado a serviço da verdade incorporada. Você começa a medir a orientação pela ressonância em vez da popularidade. Você começa a medir as decisões pela coerência em vez do medo. Você começa a viver como um ser ancorado na fonte. Isso te prepara para a fundação final, o reconhecimento vivo do eu dentro de você. A autocompletude que emerge quando sua identidade se enraiza na fonte e a nova maneira de viver que se segue naturalmente. A regulação do eu, como sua verdadeira identidade, restaura a autocompletude. Este eu não é o ego e não são as percepções. É o centro vivo do ser. A presença que permanece quando os papéis se suavizam. A consciência que testemunha o pensamento. O núcleo silencioso que parece mais próximo que a respiração. Quando você reconhece este eu dentro de você, começa a sentir que a fonte não está distante. A fonte se torna imediata. A fonte se torna íntima. A fonte se torna sua própria vida. Esse reconhecimento muda sua postura, porque sua postura não depende mais da confirmação externa. Quando a fonte é reconhecida dentro, o sentimento de precisar de algo fora de você para te completar começa a se dissolver. Você ainda tem relacionamentos, ainda se engaja com o mundo. Você ainda cria, você ainda constrói. Você ainda aprende. Mas o alcance frenético se suaviza. Você para de buscar vida na forma e começa a expressar vida na forma. Este é o modelo original retornando de forma madura. Você se torna um conduto de bondade. Você se torna um emissor de amor. Sua vida pessoal se torna a oração viva. A insegurança se torna um catalisador neste processo. Porque a insegurança afrouxa seu apego a falsos apoios. Quando as estruturas externas parecem pouco confiáveis, sua fome interior pelo que é real se intensifica. Essa fome é sagrada. Ela te impulsiona para a comunhão. Ela te impulsiona para a prática. Ela te impulsiona para a descoberta silenciosa de que a única segurança que dura é a segurança da fonte vivida internamente. Você começa a ver que toda estação que removeu sua certeza foi também uma estação que convidou ao seu despertar. A graça se desdobra como reconhecimento em vez de recompensa. Graça não é pagamento por ser bom o suficiente. Graça é o fluxo natural que chega quando seu campo se torna receptivo e sua identidade se alinha com a verdade. Graça é a facilidade que surge quando você para de forçar e começa a permitir. Graça é a orientação que chega quando você escuta. Graça é o apoio que aparece quando você vive a partir do seu centro. Graça é a inteligência silenciosa que atrai para você o que serve ao seu desdobramento. Às vezes, através de portas inesperadas. Às vezes, através de um simples timing. Às vezes, através de uma conversa que chega exatamente quando necessário. A vida se reorganiza em torno da verdade vivida. Quando você incorpora seu conhecimento interior, seus hábitos começam a se alinhar. Seus relacionamentos começam a se clarificar. Seu trabalho começa a refletir seus valores. Sua casa começa a carregar paz. Seu corpo começa a se comunicar mais claramente. Sua criatividade começa a fluir mais livremente. Seu serviço começa a parecer alegre. Seu dia começa a parecer guiado. Essa reorganização não é uma fantasia. É o resultado da coerência se tornando estável. A realidade responde a um sinal estável.
a demonstração segue a corporificação sem esforço. Esta é a diferença entre tentar fazer a verdade espiritual funcionar e viver como a verdade espiritual. Quando você vive como ela, os resultados surgem naturalmente, as oportunidades aparecem, o apoio aparece, o tempo se clarifica. Você começa a experienciar que o campo responde mais à presença do que ao esforço, e você se torna habilidoso na presença. Você aprende a entrar no centro silencioso rapidamente. Você aprende a retornar ao seu coração rapidamente. Você aprende a deixar a mente servir em vez de governar. Você aprende a agir a partir do alinhamento em vez da urgência. A humanidade entra na vida liderada pela fonte como uma fundação restaurada. Esta é a virada. O coletivo começa a lembrar que o suprimento mais profundo está dentro. A orientação mais profunda está dentro. A segurança mais profunda está dentro. O amor mais profundo está dentro. Essa lembrança não remove o mundo. Ela cura o mundo através da frequência que você incorpora. Essa lembrança não remove sua vida humana. Ela dignifica sua vida humana com propósito, com coerência, com graça. Essa lembrança te restaura como um ser de coração de leão, terno, firme, claro, forte e alinhado. Então, deixe esta transmissão chegar como um convite. Você já entende. Retorne ao seu centro. Permaneça no eu vivo dentro de você. Cultive a comunhão através da prática constante. Deixe sua vida expressar a verdade que você reconhece e permita que a realidade se reorganize em torno da frequência que você incorpora. Seu campo já sabe como. Aguardo ansiosamente nossa próxima transmissão para vocês, meus amigos. Até lá, permaneçam ferozes no amor. Eu sou Xande de Lira.